Bom, hoje a gente vai ver trigonometria do triângulo retângulo. O primeiro passo que a gente precisa para saber essa matéria é entender o que é um triângulo retângulo. Bom, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo simbolizado com um quadradinho, um pontinho no meio. Sempre que eu pegar um triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E esse triângulo ele é tão especial, mas tão especial, que os lados dele recebem nomes especiais. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E os outros lados que formam o ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de catetos. Cateto e cateto. Tranquilo até aqui esses nomes? Então, ó, hipotenusa, cateto e cateto. Beleza até aqui? Só que, se a gente tomar como referência um desses ângulos agudos, eu peguei esse aqui como referência, ó, o alfa, tá? O da pontinha. Se esse ângulo for referência, aí esses catetos, eles vão ganhar sobrenomes, tá ok? Repara que este cateto aqui, ele é oposto ao ângulo alfa. Então o nome dele, ele passa a se chamar cateto oposto. Esse cateto aqui, ele já é vizinho do ângulo alfa. E para nós, os vizinhos vão se chamar adjacentes. Esse cateto é o cateto adjacente. Beleza? Então, olhando por esse ângulo, este cateto é oposto e este cateto é adjacente. Tranquilo? Beleza? Agora que a gente sabe os nomes dos lados, tá ok? A gente vai instituir uma coisa chamada razão trigonométrica, que são 3 razões. Alguém lembra o que é razão? Quando eu falo a palavra razão, o que você lembra? Divisão, muito bom, né? 3 divisões. A primeira vai ser essa aqui, ó, seno do ângulo alfa. Sempre que eu falar seno do ângulo alfa, no triângulo retângulo, vai ser a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então vai ser o tamanho do cateto oposto dividido pelo tamanho da hipotenusa. Essa razão a gente chama de seno do ângulo alfa. Agora, se eu quiser o cosseno desse mesmo ângulo, qual que é a definição do cosseno? Dentro do triângulo retângulo, o cosseno vai ser o cateto adjacente, ou seja, o cateto vizinho, dividido pela hipotenusa. Só isso. Cosseno de alfa, cateto vizinho, ou seja, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E finalmente, a nossa última razão trigonométrica que a gente vai ver hoje é essa aqui, ó, tangente de alfa. Se eu quero a tangente desse ângulo, é só dividir cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa ali. Esse exemplo e esses exercícios são só para a gente fixar essas ideias aqui, ó, do que é seno, cosseno e tangente dentro do triângulo. Olha só, exemplo 1. Determine as razões trigonométricas alfa e beta. Vou começar calculando o seno do ângulo alfa. Eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. No ângulo alfa, qual é o cateto oposto ao ângulo alfa? 6. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 10. Repara que é uma fração que dá para simplificar. Que número que divide 6 e 10 ao mesmo tempo? 2. 2. Então divide em cima e embaixo por 2. 6 por 2? 10 por 2? 5. Acabou. Seno de alfa, 3/5. E é para deixar a fração irredutível, não precisa dividir. Tranquilo até aqui? Beleza. Vamos para o cosseno então, ó. Cosseno de alfa. Olha para a definição. É cateto adjacente sobre hipotenusa. O ângulo é alfa. Quem é o cateto adjacente? 8. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 10. 10. Muito bom. Que número divide 8 e 10 ao mesmo tempo? 2. Vai ficar 8 por 2? 4. 10 por 2? 5. Cosseno de alfa, 4/5. Acabou. Agora eu vou calcular a tangente de alfa. Tangente do ângulo alfa. Presta atenção na definição. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? 6. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o adjacente a alfa? 8. Que número divide 6 e 8 ao mesmo tempo? 2. 2. Então vai ficar 6 por 2? 8 por 2?
4. Beleza. Tangente de alfa, 3/4. Tranquilo até aqui? Beleza. Só que aqui eu quero calcular as mesmas razões trigonométricas, só que para o outro ângulo, que eu chamei de beta. Repara que se o ângulo muda, quem é cateto oposto muda. E quem é cateto adjacente muda também. Bora dar uma olhada aqui, ó. Se eu quero calcular o seno do ângulo beta, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo é beta. Quem que é o cateto oposto a beta? 8. Agora é 8. E a hipotenusa vale quanto? 10. 10. Que número divide 8 e 10 ao mesmo tempo? 2. 8 por 2? 10 por 2? Então, seno de beta é 4/5. Repara que é diferente do seno de alfa. Seno de alfa deu 3/5. Tá? Agora, bora calcular o cosseno do ângulo beta. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O ângulo que eu estou olhando é beta. Quem que é o cateto adjacente a beta? 6. É o vizinho, né? Quem que é a hipotenusa? 10. Então é 6 sobre 10. Que número divide 6 e 10 ao mesmo 2. tempo? 2. 6 por 2? 10 por 2? Cosseno de beta deu 3/5. Repara que é diferente do cosseno de alfa, que deu 4/5. Tá? Finalmente, a última razão trigonométrica. Tangente do ângulo beta. Olha a definição. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O ângulo que eu estou olhando é beta. Qual cateto que é oposto a beta? 8. Qual cateto que é adjacente? 6. 8 sobre 6. Que número divide 8 e 6 ao mesmo tempo é 2? 8 por 2? 4. 6 por 2? 3. 3. Tranquilo?